É bom estarmos de volta ao estudo da Palavra de Deus na carta aos Colossenses, neste caso, e é sempre bom podermos parar um pouco para pensar no que Deus diz e deixarmos que os seus pensamentos afetem a nossa estrutura mental e passemos a pensar como Ele pensa e não como a nossa velha natureza gosta de pensar. Que, pois, o estudo da Palavra de Deus possa afetar a prática da nossa vida e a minha oração. Um grande abraço para todos vós que nos acompanhais e seguis. Voltemos ainda a Colossenses 3:24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Destaco aqui a expressão a Cristo o Senhor servis. Obviamente, os crentes que tiverem recompensas para receber, receberão essas recompensas do Senhor, porque foi ao Senhor que eles serviram. Lemos assim, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É evidente que quem não servir, seja em que serviço for, servindo como ao Senhor, entenda-se, quem não servir ao Senhor de facto, mesmo estando a servir homens, não terá dele qualquer recompensa naquele dia, no tribunal de Cristo. Aliás, é bom que tenhas bem consciência que na glória só há recompensas da parte do Senhor e não da parte de quem quer que seja. Sou militar e sei bem o valor das recompensas no meio militar e de como estas têm uma relação direta com a atribuição de maiores responsabilidades e privilégios que daí advêm. É aqui oportuno lembrar o que dizem as Escrituras a este respeito. E elas dizem assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E cá temos a atribuição de muito, em que o servo é colocado, face ao seu desempenho anterior. É assim na vida militar, é assim na Bíblia. E como lemos também em Lucas, no capítulo 19, versículo 17, outra passagem está em Mateus 25:21, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. O aumento da responsabilidade e privilégio acontece pelo bom serviço, pelo bom desempenho. Também sei quão honrado se sente o militar quando é recompensado por uma alta figura, que quanto maior é na sua patente, maior é a honra. Eu sei o que é ser recompensado por um simples oficial subalterno, e por um oficial superior, e por um oficial general de 4 estrelas. Alguns chegam a ser recompensados pelo próprio Presidente da República. Não te preocupes. Se porventura no teu caso nunca tiveste esta experiência de ser recompensado assim por alguém, pois esta recompensa, a maior recompensa, está nas tuas mãos recebê-la. E nota bem, pela pessoa mais ilustre existente no universo. Recebê-la do próprio Deus. Está nas tuas mãos. E por outro lado, sabe também que se não está nas mãos do recompensado, e isto é muito importante que tenhas consciência, porque os recompensados não têm isto nas suas mãos. Se não está nas mãos do recompensado neste mundo, escolher a figura que o recompensará, sabe, porém, por outro lado, que está nas tuas e nas minhas mãos escolhermos ser recompensados pelo Senhor. Se tu e eu tão somente decidirmos escolher servir ao Senhor, mesmo que efetuando o serviço mais humilde dirigido à pessoa mais humilde. O Senhor Jesus Cristo, é importante que tu saibas, é Deus. Infelizmente, muitos têm procurado denegrir e diminuir a sua pessoa. Não vou aqui fazer nenhum estudo bíblico agora sobre a divindade do grande Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, como escreve Paulo a Tito, no capítulo 2 e versículo 13 da sua epístola, ou do verdadeiro Deus que Ele é, como escreve, por exemplo, João, na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 20, e em muitos outros textos. Gostaria aqui de referir que muitos têm dificuldade em ver a divindade do Senhor Jesus Cristo, quando o texto refere a sua natureza humana, a sua humanidade, esquecendo-se os tais, porém, que Ele era simultaneamente homem perfeito e Deus perfeito. Já referi em estudos anteriores como um mesmo acontecimento mostra simultaneamente a humanidade e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 8,
que é a passagem a que eu me refiro, lemos assim no versículo 23 em diante. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos! Salva-nos que perecemos! E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Evidentemente que estavam perante Deus. Ora, nesta passagem, quando o vemos aqui a dormir, vemos-lo como homem, pois Deus não dorme, como nós sabemos. Mas quando na mesma passagem o vemos logo a seguir levantar-se e a repreender os ventos e o mar, vemos-lo como Deus, pois nenhum homem pode fazer tal coisa, como todos nós bem sabemos. Por conseguinte, a pessoa gloriosa do nosso Salvador e Senhor, para além de ser homem perfeito, porque encarnou para nos vir salvar, é também Deus perfeito. É, pois, importante em relação ao nosso texto, em Colossenses 3:25, vermos uma prova adicional da divindade do Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 4, versículos 10 e 11, que eu passo a citar. Então disse-lhe Jesus, e ele estava a ser tentado pelo diabo no deserto. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Há aqui uma relação estreita com o nosso texto base em Colossenses 3:25 ou 24. Nota como, neste episódio, vemos o Senhor dizer a Satanás: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E depois, imediatamente, vemos os anjos de Deus chegarem e servirem o Senhor Jesus Cristo. Exatamente porque Ele é Deus. Porque como o Senhor Jesus Cristo disse a Satanás: Ao Senhor teu Deus, só a Deus, adorarás e só a Ele servirás. Ora, quando imediatamente o Senhor é servido pelos anjos, estamos a ver de quem Ele se trata, do próprio Deus. Em Mateus 4, 10 e 11, eu cito outra vez: Então disse Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Estando o Senhor a ser servido, é óbvio que Ele é Deus. Ora, agora nota o que diz o nosso texto em Colossenses 3:24. Diz assim: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. É a Deus o Senhor que nós servimos. E é de Deus o Senhor que nós receberemos a recompensa. Porque nós vemos aqui que é o Senhor que é prestado o serviço. E, portanto, Ele é Deus. Como vês, receberemos do Senhor a recompensa porque servimos ao Senhor, o único que pode e deve ser servido, pois Ele é Deus. Aprendemos também nisto, que todo o nosso serviço deve ser realmente dirigido somente ao Senhor, ou estaremos a cometer o pecado de idolatria. A quem estás realmente tu a servir? Como nós lemos em Hebreus, e eu cito, Hebreus 12:28, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E como lemos em Romanos 7:6, sirvamos em novidade de espírito. Que o Senhor seja glorificado. Amém. Graças a Deus por sua igreja, louvo ao Senhor por estarmos juntos novamente para estudar Colossenses 3, no verso 25. Mas quem fizer agravo receberá agravo. Que fizer? Pois não há acepção de pessoas. Esse é o final do capítulo 3 de Colossenses, ainda falando sobre relacionamentos. E se você é daqueles que gosta de uma brincadeira, de uma chacota com as pessoas, com os amigos, ou mesmo é uma dessas pessoas que gosta de ouvir uma fofoca, um mexerico, alguma novidade picante sobre as pessoas, é bom nós considerarmos aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto. A relação entre o crente, o cristão, e o próximo.
é vital para a nossa saúde espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Não é questão só de intelecto, de teologia, mas de personalidade, caráter e conduta. O apóstolo Paulo, neste final do capítulo 3, ele aplica o princípio da semeadura, que ele destaca tanto na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é bom nós começarmos a perceber como anda o nosso relacionamento em todas as áreas, profissional, familiar, espiritual, moral, pois nós vamos colher exatamente aquilo que estamos semeando, aquilo que estamos nos relacionando e com quem estamos nos relacionando. Se não estamos nos relacionando com Deus através das Escrituras, os demais relacionamentos começam a ficar comprometidos. O nosso relacionamento uns com os outros, muitas vezes, acaba entrando em atrito, principalmente no campo familiar ou mesmo profissional. E esse desgaste no relacionamento causa um estrago grande, injustiças começam a surgir. Estes são os agravos que o apóstolo Paulo coloca aqui, as injustiças. E nós começamos a destratar as pessoas com quem estamos lidando, trabalhando, nos relacionando, querendo tirar vantagem ou querendo passar a pessoa atrás. E isso vai nos causar prejuízos lá na frente. Aos olhos do Senhor, os nossos relacionamentos têm um valor imensurável. E mais do que isso, muitos destes relacionamentos têm as suas consequências a longo prazo e alguns vão a vida inteira colhendo frutos amargos de um relacionamento em desgaste, em atrito. O cristão ele precisa portar-se de modo mais amável com o seu próximo, sendo mais cordial, honrando, e principalmente entre cristãos, mesmo porque a promessa de herança é a mesma que ele tem e nós temos também. A palavra de Deus destaca, principalmente no Novo Testamento, mais de 30 passagens, versículos, que tratam do relacionamento uns com os outros, mais de 30. Isso mostra que é um assunto sério e que devemos prestar muita atenção nos relacionamentos, no trabalho ou mesmo em casa. E principalmente o nosso relacionamento com Deus. É claro que não dá para destacar os 30, mas alguns destes uns aos outros, desse relacionamento, são importantes serem destacados aqui, pois estes relacionamentos é que provocam os agravos. Este relacionamento desgastado provoca injustiça e ainda mais maledicência. Provérbios 12, no verso 18, fala que há palavras que ferem mais que espada. E o sábio é aquele que tem a palavra que cura, que traz saúde. E é isso que nós queremos alertar. E o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui a evitar estes desgaste e este sofrimento nos relacionamentos e não colher coisas que estamos plantando. Injustiça, vamos colher injustiça. Se colhermos um agravo, vamos receber este agravo. Não só no tribunal de Cristo, que é uma avaliação, não uma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas principalmente nas consequências do nosso dia a dia, na nossa vida aqui. Devemos suportar a fraqueza uns dos outros, diz Romanos 5, no verso 6. Não suspeitar mal de ninguém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, verso 5. Devemos pagar o mal
com o bem. Romanos 12, no verso 21. Não podemos ficar devendo a ninguém, exceto o amor. Isso falando principalmente em termos de dinheiro. E quando entra dinheiro no relacionamento, na jogada, aí sim as coisas ficam de tempo fechado. Romanos 13, verso 8 fala disso. Devemos só o amor. Não devemos falar mal uns dos outros. Tiago 4,11. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas isso não significa, portanto, um complexo de inferioridade que vamos ter que assumir. Filipenses 2, verso 3, fala daquela submissão que Cristo tinha ao Pai. Nós também temos que ter este mesmo sentimento de Cristo. Devemos ser hospitaleiros. Devemos receber, dar atenção ao irmão. Hebreus 13, verso 2. E por último, podemos destacar Romanos 12, no verso 20. Devemos amar os nossos inimigos, principalmente aquelas pessoas que não temos certa simpatia, muita simpatia, pessoas que nos distratam, pessoas que nos ignoram. Dentro da igreja, dentro de casa e mesmo no trabalho, há coisas que o Senhor Deus suporta, mas há outras que Deus odeia. São palavras pesadas, fortes, mas Deus repugna a inveja, as divisões e principalmente contenda entre irmãos. Isso é inadmissível. Provérbios, mais uma vez vamos citar, capítulo 6, no verso 16 em diante. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª, a sua alma abomina. Vejamos: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que correm apressadamente para fazer e praticar o mal, a testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Quantas pessoas provocam e causam agravos, deduzindo coisas e fatos da vida do outro. Eu acho isso, eu penso daquilo, e começa a semear maledicência no meio. Isso o Senhor não pode admitir e abomina. Muito menos nós temos que seguir este ensino. Um bom relacionamento que nós temos que ter com o próximo, isso não significa que nós vamos transigir, tolerar coisas erradas, ou um pecado, ou uma perversão que este próximo, este colega, este camarada está praticando. Nós devemos sempre ser incisivo contra o pecado, amar e ser simpático com o pecador. João Batista muitas vezes condenou os fariseus que mostravam uma postura religiosa, mas diziam que eram arrependidos, mas não produziam nenhum fruto de arrependimento. Somos um corpo em Cristo, principalmente a igreja é corpo de Cristo. E o nosso corpo, nós não praticamos nenhum mal contra o nosso corpo. Inclusive alimentamos, cuidamos, para que ele não venha a sofrer, definhar, ficar doente, ficar feio. Assim também devemos cuidar do corpo familiar. Precisamos cuidar do corpo empresarial e principalmente do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Precisamos ter um relacionamento salutar. Outro dia eu vi publicado na página da igreja: somos embaixadores de Cristo. Devemos falar aos outros e não falar dos outros. Uma frase impactante que devemos refletir e pensar cada vez mais. Podemos até medir o grau de maturidade para não causar agravo.
Vejamos então, mentes pequenas. Mente pequena fala de pessoas. Mentes medianas. Mentes medianas são aqueles que falam sobre acontecimentos, fatos, notícias. E há as mentes grandes. Estes sim, mentes brilhantes, falam sobre ideias, conceitos, princípios. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todos seremos julgados, avaliados no tribunal de Cristo no arrebatamento. O agravo que fizer, vamos receber este agravo. E o bem, as boas obras praticadas, vamos então receber o amor e a fidelidade do Senhor. Mas muitos se questionam e querem se justificar dizendo que, olha, eu cometi um pecadinho aqui, uma falta acolá, e nada me aconteceu, nenhum agravo veio sobre mim, nenhum raio caiu na minha cabeça. E são estes fatos que vão dando confiança para que a pessoa se afunde cada vez mais no pecado. E a resposta nós vamos encontrar no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 8, no verso 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. E segue o verso 12, na segunda parte, com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Não vão sofrer agravos. Precisamos estar mais atentos à nossa postura, à nossa conduta com relação aos nossos relacionamentos profissionais, familiares, principalmente dentro da igreja. E que o Senhor Deus nos ajude. Amém.